Queridos, bom sábado. No sábado passado a gente transmitiu e estava inclinado. Eu não sei como é que está aí agora. O meu agora não está transmitindo. Eu estou preocupado ali e vendo com o outro se está transmitindo inclinado ou não. Não sei como é que está saindo ali, tentei resolver. Mas se estiver inclinado, não se preocupa não. Assim que eu chegar em casa, eu desinclino. Eu acerto e posto de novo. Tá? Mas o importante é a gente conversar aqui, a gente bater um papo sobre a lição, e a lição dessa semana ela está fantástica e ela vai mexer numa coisa muito perigosa no meu gosto pessoal, porque às vezes eu coloco o meu gosto pessoal, as minhas impressões na interpretação da Bíblia, e isso acaba interferindo. A gente chama às vezes de paradigmas. Eu coloco os meus paradigmas, as minhas impressões, a minha cultura, o meu conhecimento, o meu sentimento das coisas na interpretação da Bíblia. Como que você faz aí? Como é que você faz para o seu estudo da Bíblia? Para a maneira de você entender e interpretar a palavra de Deus. Hoje comigo nós temos aqui nos acompanhando o Cristiano, que é da igreja de Munhoz, é um dos nossos líderes lá. E ele é um dos líderes, além de ser líder da igreja, um dos diretores, ele é um dos líderes da área da escola sabatina, ou seja, é ele que vai nos conduzir hoje na lição. Obrigado, Cristiano. E o Rodrigo de Toledo, parece até sobrenome, né? O Rodrigo de Toledo, uma família abastada, uma família rica, da alta sociedade, né? O Rodrigo, ele é um dos nossos líderes da igreja de Toledo, e aceitou também estar com a gente aqui nesse momento. Obrigado, Rodrigo, por estar com a gente aqui. Eu não havia combinado com eles, mas eu vou pedir para o Rodrigo nos levar a Deus em oração agora. Vamos fechar os nossos olhos. Bondoso Pai, mais uma vez te somos gratos pela vida, por termos acordado, pela tua misericórdia ter se renovado esta manhã para conosco. Queremos agradecer pelo privilégio de te adorar no teu santo dia, aqui na igreja, nos nossos lares. Ainda continuamos ligados em Ti nesse santo dia. Que o Senhor possa aceitar, ó Pai, toda a nossa adoração neste momento. Que o Teu Santo Espírito possa estar presente, guiando e nos orientando acerca daquilo que vamos conversar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu havia dito, o estudo da lição dessa semana, ele toca em alguns assuntos delicados, mas a gente precisa tocar neles. Porque nós não somos uma ilha, nós temos amigos, nós temos familiares de outras confissões religiosas que têm um entendimento diferente da Bíblia. Por quê? Como é que a gente faz para entender a Bíblia da melhor maneira? Aí vem a minha pergunta que faço para todo mundo que participa aqui com a gente. Como é que é o seu processo de estudo da Bíblia? Como é que você faz para estudar a Bíblia? E também, eu estou falando com pregadores aqui, como é que você faz para preparar o sermão? Cristiano, você é o primeiro. Primeiro agradecer ao pastor, também ao irmão Rodrigo aqui que a gente veio junto, conversando, e é um prazer poder estar aqui, recapitular essa lição, como o pastor comentou, é uma lição que mexe com a gente, mexe com o nosso sentimento, mexe com as nossas vontades, nossos desejos, mas a gente sabe que acima de todos eles, a palavra de Deus tem que permanecer. Ela é a palavra final. E a gente, como a pergunta do pastor acabou de deixar aqui para a gente, como fazer para estudar a Bíblia? É simples. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não foi? Então, nada mais, nada menos que a gente tem que pedir em submissão, em oração, na direção dele, que ele possa nos guiar, a esse entendimento, como os irmãos já viram, e nossos amigos também que estiverem acompanhando, que não são adventistas, sabe que a gente, ao estudar uma lição, ao estudar a Bíblia, primeiro a gente faz a nossa oração, que se faz necessário, porque ela não é um livro comum, é um livro inspirado, também a lição, estamos aqui, temos ela em mãos, mas também ela foi inspirada, porque são assuntos referentes à Bíblia, que também são assuntos espirituais, mas com certeza elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então a gente precisa dessa direção, porque o homem, a própria palavra de Deus fala que o homem não pode, por si só,
no seu sentimento carnal, discernir as coisas de Deus. Se discerne espiritual. E se é espiritual, tem que buscar conhecimento espiritual e através de quem? Do Espírito Santo. E ele que estuda. Bom, feliz sábado. Também quero agradecer pelo convite, né? Um feliz sábado a todos. Pastor, conforme vão se passando os anos, a gente vai adquirindo algumas novas técnicas, né? Então, eu fico vendo a minha trajetória, né, na igreja, de conhecimento e busca pela compreensão da palavra de Deus. Então, lá no começo, era de uma forma, né? Eu orava, como o irmão Cristiano falou aqui, e orava e pedia a iluminação divina, né? E aí a gente pegava e abria a Bíblia e perguntava. Como a gente tinha conhecimento, né? Eu não entendi uma coisa, eu ligava para alguém, perguntava para alguém, olha, eu não entendi essa passagem. Aí a gente vai dando na carreira cristã, que vai crescendo, né? Então, no meu devocional, de manhã, por exemplo, assim, a gente ora, que a gente já está no momento de comunhão, momento de oração, abre a Bíblia, lê, normalmente estuda a lição, ou tem algum livro que a gente está lendo, né? E não sai muito disso, mas para preparar um sermão, a gente vai mais além. A gente busca comentários bíblicos, entender o contexto, cultura da época, se tinha alguma tradição envolvida. Então a lição dessa semana foi fantástica, né? E aí por quê? Porque você vai transmitir uma mensagem e de repente você vai ter que explicar alguma coisa que não está tão claro ali, né? Palavras que não são do nosso dia a dia. Isaías fala, por exemplo, um convite de Deus que fala assim: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Mas o que é arrazoar? E de repente a gente percebe que dentro da razão aqui a gente podia usar esse verso: vinde e vamos refletir, vamos conversar, né? Vamos raciocinar, né? Então, mas eu não sabia essa palavra, mas um bom dicionário bíblico me fala o que significa arrazoar. O comentário bíblico da igreja, os livros do Espírito e Profecia. Então, basicamente seria isso que a gente faz hoje para estudar a Bíblia quando vai pregar, né? Amém. Eu já falei aqui nas outras vezes, para a gente não perder, não tomar mais tempo da lição, estava preparando ali, já tomei algum tempo. Não vou falar como é que eu estudo a Bíblia, não. Se você quer saber como é que é o meu processo de estudo da Bíblia, de preparo de sermão, procura no meu Face aí, ou no YouTube, as outras lições que nós estudamos, que você vai entender. Cristian, baixa um pouquinho só para tirar a microfonia. Qual é o seu canal no YouTube, pastor? Que talvez o pessoal não saiba. Eu mesmo não sei. Olha, eu estou com um problema sério, porque se você procurar Flávio Leonardelli dos Anjos, você vai encontrar. Flávio Leonardelli dos Anjos. Eu não tenho ainda 100 inscritos. Quando eu tiver 100 inscritos, eu vou poder mudar o nome, porque tem lá YouTube / é o nome do canal, né? O meu está com um monte de letras e números. Aí, irmãos, vamos escrever no canal. Eu querendo mudar, eu já descobri que eu preciso chegar a 100 inscritos para então eu poder mudar o nome e botar lá Pastor Flávio. Ou Flanjos, que é a minha assinatura digital. Mas eu tenho postado, eu posso postar nos grupos lá, que aí dá para compartilhar e aí o pessoal chegar ao meu canal no YouTube. Mas eu falo lá nas outras lições do meu processo de estudo da Bíblia. Então vamos começar a nossa lição. O título da lição: a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. E eu achei interessante o título porque traz uma curiosidade. Não é de todas? Qual igreja que não usa a Bíblia, né? Que não crê na Bíblia? Eu achei interessante esse título porque, mas como assim? Tem alguma igreja que a fonte da sua doutrina, dos seus costumes, daquilo que eles creem, não é a Bíblia? O que vocês acham? A gente percebe assim, pastor, até o comentário aqui da lição do professor, ele comenta, né, que nas igrejas católicas e ortodoxas, a tradição acaba assumindo um papel preponderante para a crença deles, né? Então, não que não se crê na Bíblia, mas muitas vezes a Bíblia, em confronto com alguma tradição, a tradição ela é superior, né? Então, se crê na Bíblia, mas não uma fonte suprema de autoridade. Em outras igrejas, né, como as igrejas pentecostais, né, carismáticas, por exemplo, o que predomina ali é a experiência. Então, a pessoa teve uma revelação, a pessoa teve uma visão. Aquilo é muito mais importante para essas pessoas do que a Bíblia. Mas não que eles não creiam na Bíblia, mas eles creem mais naquilo que eles experimentam
do que naquilo que a Bíblia já revelou. E tem outra coisa também que daqui a pouco eu falo, o Cristiano quer falar. Então, meu irmão, também reforçando aquilo que o irmão Rodrigo está falando, né? A gente vê que aí tem um contexto que é muito perigoso também, é a Bíblia e mais alguma coisa, entendeu? E a gente vê, até o irmão está falando, tradição, experiência, a gente vai comentar ao longo dessa lição. Aí a gente volta, né? Fala assim, porque igreja a gente vê aí, né? Religião, às vezes é alguma coisa passada, né? As pessoas falam assim, passou de pai para filho, e a gente vê dentro de igreja, que o irmão comentou, né? Igreja católica, os pentecostais, a gente vê, no caso também, que permanece, né? Fala assim, pensa, igreja e a palavra de Deus. Tá, a igreja, então, a palavra de Deus foi escrita pela igreja. Mas se tem alguma coisa, tem alguma dúvida, permanece o conselho da igreja, minimiza a palavra de Deus. E a gente vê que é o contrário, não existe nada disso. Primeiro a palavra de Deus, depois a formação da igreja. Então, tem que permanecer a palavra de Deus. Tá? Tanto é que eu estudo a fonte autoritativa. A palavra de Deus, a gente sabe que ela é normativa. Ela é uma norma. Então, ela jamais transformará algo que é errado em correto. Então, se ela está falando que é assim, é assim. Então, ela deve permanecer. Ela é a palavra final e recorremos a ela. Quando tem alguma dúvida, qualquer coisa, permanece a palavra de Deus. Indo por essa linha, o Rodrigo falou do sentimento, às vezes vale mais o sentimento do que a palavra de Deus. E aí vale mais o sentimento trago pela igreja, mas eu falei que tem outro elemento, o pastor. Em muitas igrejas, eles às vezes ouvem mais o pastor do que a Bíblia. Exato. Se você conversa com alguém, e você conversando às vezes no almoço, no trabalho, com um amigo, com um parente, e você vai falando ali de algum detalhe bíblico, e é novidade para essa pessoa, é algo diferente do que ele cria, ele fica convencido ali por você. Aí o que ele faz? Ele vai lá no pastor dele. O pastor dele fala uma coisa, não interessa se a Bíblia está dizendo A, o pastor dele, não, a Bíblia está falando A, mas pode ser o B também. Pode ser o B também? Então está certo. Ele chega para você, não, meu pastor falou que pode ser o B também. O que o pastor falou é mais importante do que a Bíblia. Eu, nos meus estudos bíblicos, eu tenho falado, olha gente, não importa o que eu estou falando, importa o que está aqui na palavra de Deus. O que importa é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não erra, eu erro. Exatamente. Eu erro. O verbo para memorizar, ele cai muito bem para a gente, porque diz assim, está lá em Isaías, no capítulo 8, no verso 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, não é só a Bíblia, não adianta você ter a Bíblia como a sua fonte de vida, fonte de inspiração, se você não reflete isso no seu dia a dia. Exato. Eu tenho falado muito em algumas conversas com algumas pessoas, pelos seus frutos conhecereis. Eu, quando estava na capelania, era pastor de escola, às vezes conversando com um aluno ou outro, já comentei isso aqui, um aluno chegava para mim, mas pastor, eles estão me perseguindo, a direção está me perseguindo, o professor está me perseguindo, eu falava assim, olha, eu só sei de você o que você me mostra. Se eles estão te perseguindo por causa disso, é porque você mostra isso para a gente. Então você tem que mostrar outra coisa. Você tem que agir de maneira diferente para que os professores da direção e eu possamos entender que você não é desse jeito. Pelos seus frutos conhecereis. A lei, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Deus ele determina com a sua palavra, com a sua orientação, a Torá, a lei é o testemunho, com a sua vida também. Exatamente, dentro do pastor que está comentando, Isaías, né, 8:20, a gente vê que antes ali do 19, né, ali o autor vem comentando, né, ali no caso, ele falando, né, acaso se consultarão os mortos a favor dos vivos, né, e aí depois vem continuando aí, né, se a lei é o testemunho, então aqui fica pra gente, né, que tudo e qualquer decisão, e qualquer dúvida, tem que se consultar a palavra de Deus, é ela, né, é ela que tem que estar em primeiro lugar, e aí a gente vê em outras traduções, né, jamais verão a luz, jamais andarão em luz, jamais estarão em luz. Por que você vem falar de luz, de alva? Porque a Bíblia, ela nos esclarece, ela nos abre o caminho, ela nos abre o entendimento.
E ela, né, quando a gente voltando atrás da pergunta que o pastor falou, como faz para estudar a Bíblia, essa luz a gente pede, né, uma iluminação do Espírito Santo, porque se a gente em forma de submissão, estudar a palavra de Deus, pedir entendimento, mas tem que ter submissão, porque senão vai cair na tradição, vai cair na experiência, mas não é bem assim, vai querer contestar. Submissão é aceitar aquilo que a palavra quer nos dizer, é pôr, né, colocar, trazer para o meu dia, colocar na minha vida, colocar em prática aquilo que ela quer. Se tiver que mudar, tem que ser mudado eu, não é a palavra de Deus que vai mudar. Não é? A minha vida tem que ser mudada, é a igreja que tem que ser mudada, tem que se colocar, né, adequar, a palavra de Deus jamais vai se adequar a nós, é nós que temos que se adequar. Isso é interessante, porque geralmente as pessoas elas procuram uma igreja que elas se sintam bem. Puxa, legal, você está frequentando aquela igreja? Por quê? Eu me sinto bem lá. Uma vez eu encontrei eu era professor de informática antes de ir para a faculdade. Aí eu estava andando na rua lá da minha cidade, e aí um aluno me encontrou. O professor, e coisa e tal, e aí a gente conversa. Naquela época podia se abraçar, né? Hoje em dia está complicado se abraçar. Me abraçou e aí conversou e ele sabia que eu era cristão, eu sabia também que ele era de uma confissão religiosa. E aí eu perguntei, e aí, rapaz, como é que vai a igreja? Pastor, o professor, eu saí daquela igreja. Agora eu estou indo em outra igreja. Você é mesmo, cara? Por quê? A minha esposa se sente melhor lá. Ela está melhor lá, ela é mais feliz lá. Você, sim. E que igreja é? Ele, nem o nome da igreja ele lembrava. Ele não sabia o nome da igreja que ele estava frequentando. Mas por que ele ia lá? Ele se sentia bem. Então, a igreja, a doutrina se ajustava a ele. Então, ele procurava uma igreja, uma denominação. Bom, essa daqui pode usar isso, então eu posso ir. Essa daqui eu posso trabalhar no sábado. Ou então, nessa eu não vou ter problema com o trabalho. Essa daqui eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E assim vai, ele vai ajustando, pegando ali o que ele quer para ajustar a vida dele. Não nos ajustar à palavra de Deus. Pastor, quando Cristo esteve aqui na terra, ele falou, eu sou o caminho. Aí isso já joga por terra que existe vários caminhos, todos os caminhos, né, conduzem a Deus. Ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então, qualquer outra dessas crenças, né, que todos os caminhos levam a Deus, a gente vê que diante disso aí já cai por terra. E foi isso também, né, que desencadeou ali estou olhando o teu comentário aqui que estava no grupo, que desencadeou ali a reforma protestante. Depois de se utilizar outros paradigmas, né, e levantou ali, a gente vê no caso, né, de Lutero, né, e ele quis defender que a palavra de Deus ela tem que ser única, ela tem que ser regra, como a gente já sabe, que nós adventistas temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, então ela tem que ser vivida. E então não existe eu me adequar, como eu comentei. A gente vê o pastor falando e a gente vê que hoje a religião, né, é um mercado, né, para agradar fregueses, né? Porque o mercado é agradar os fregueses, né? Então a gente vê que a religião hoje é assim, é um mercado para agradar o freguês. O que eu vou na igreja para ver o que ela pode me oferecer, né? Se ela não vai, como se diz, puxar a minha orelha. Então aqui eu me sinto bem, aqui eu já não vou ter problema com o sábado, né? Posso transgredir o sábado, posso deixar meu cabelo comprido, posso usar tatuagem. Então a gente vê religião para agradar a freguês. Mas essa religião, a gente sabe que a Bíblia é a religião, o intuito de nos levar para a eternidade. Se assim será que vamos atingir esse alvo buscando religiões para nos agradar? Ou vamos ter que nos adequar à palavra de Deus, né? Se assim, se queremos viver a eternidade, né? Agora, se for só para cumprir um papel social, aí qualquer religião serve, né? Qualquer religião já é válida. Mas agora, se for religião para a vida eterna, então tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Tem que ser aquela que Deus Até o futebol de domingo serve, né? Com certeza. Pastor, vou pegar aquele comentário do senhor do aluno lá atrás que o senhor fez, né? Que estão perseguindo porque ele mostrava qual é a experiência, né? Depois o senhor concluiu falando que a gente também tem que refletir. O senhor deu o verso áureo, né? Nós temos que refletir aquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Então, eu vou aqui jogar, talvez, para a gente começar a pensar um pouquinho, né? A gente entende que essas 5 fontes que a gente está abordando essa semana, todas elas têm o seu papel.
De nada a gente adianta entender assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre a tradição, né? A passagem bíblica, entender, né? E buscar o contexto, a cultura da época, né? Raciocinar, né? O que significava aquilo, chegar a uma conclusão, né? Ter uma experiência que aquilo vai pegar para a minha vida, né? Se a gente não tiver a Bíblia como uma norma que regula tudo isso, porque senão a gente pode se perder. Tudo isso daqui é importante ter seu lado positivo, mas tem as suas limitações, né? Então eu devo ter uma experiência com Deus, mas de repente eu não posso deixar a experiência tornar a minha vida, tornar a norma diretiva para a minha vida, porque de repente a minha experiência pode ser um engano, né? Mas por isso que a palavra de Deus deve ser esse termômetro, né? Deve ser essa norma que vai guiar, né, todas as situações, né? A minha experiência que eu estou tendo, mas é uma experiência real com Cristo, é fundamentada na Bíblia, porque as emoções é normal, né? A gente não tem como separar a razão da emoção, senão a gente vira robô, né? Se eu só tenho razão, né, eu entendo só pela razão a palavra de Deus sem nenhum tipo de experiência, eu viro um robôzão, eu viro uma pessoa fria, eu viro uma pessoa sem compaixão, sem amor, que faz o certo pelo que é certo, sem estar realmente andando no caminho certo, né? Achando que eu estou certo. Então por isso que a Bíblia tem que ser a norma que vai conduzir todas as outras 4 fontes aqui, inclusive a nossa experiência, ela não pode tomar o lugar da Bíblia. A gente não tem obrigação de ficar seguindo os dias certos, não. A gente pode ir lá na frente. Pode. E aí, indo lá na frente, como você foi agora, já indo lá para a razão, há um perigo muito grande da gente racionalizar as coisas, buscar tudo pela razão. Tem um texto da Bíblia que fala assim: a letra mata, e o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Jesus, ele não ficou na letra da lei. Não ficou na letra da lei. Na experiência do bom samaritano, o samaritano ali, ele não ficou na letra da lei. Os homens que passaram, eles ficaram na letra da lei. Ou seja, puxa, eu sou um sacerdote, se eu tocar nele, eu vou ficar imundo. Eu não posso. A lei proíbe. Eles erraram fazendo aquilo que era... Erraram fazendo o que era certo. Eles ficaram na letra da lei, mas eles não foram além da lei. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com racionalizar, porque a Bíblia ela não vai muito por essa linha, porque não tem lógica nenhuma alguém andar por cima do mar. E Jesus fez isso. Não tem lógica nenhuma. A gente negaria isso, né? Negaria isso. Isso é impossível. Não tem lógica nenhuma o mar se abrir e uma multidão de quase 2 milhões de pessoas atravessar. Eu estava comentando no sábado passado de um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. E o autor desse livro, ele quer provar que a Bíblia tem razão, mas ele tira toda a ação divina da Bíblia. Ou seja, ele tenta provar que tudo que a Bíblia fala que era milagre, não. Isso acontece hoje ainda, até com relação ao maná. Olha, se você for no Egito hoje, você consegue comprar o maná. Tem o maná, porque o maná é um besouro que ele faz uma ferida no arbusto lá, e essa ferida sai e tem o mesmo gosto do maná descrito da Bíblia. O mar vermelho que eles passaram, possivelmente foi isso ou isso ou isso. Alguns falam até que tsunami. Teve um terremoto, teve tsunami, a água afasta, eles atravessaram e depois a água veio de novo. Alguns falam que eles passaram no mar de juncos, né? Tinha muita vegetação ali e eles passaram por cima e era raso também. Então eles tentam racionalizar, dar razão para a Bíblia e tirando toda a parte milagrosa, porque muitas das coisas que nós cremos da Bíblia, nós cremos pela fé. Exatamente, pastor. Isso eu queria comentar, né? Pegando seu gancho aqui. Se a gente for pelo lado da razão, aí a gente vai jogar por terra a fé não vai ter o seu papel, porque a fé é certeza daquilo, né? A gente espera, mas a gente não viu. Então, é uma coisa que não é palpável. Se eu precisar da razão, da confirmação, a gente vê que a gente tem hoje isso aí, até questão da razão, né? De pessoas defendem a razão. Eu tenho que ter confirmação, daí eu acredito. Eu tenho que saber como aconteceu, né? Que como a soma ali, 1 mais 1 é 2, então eu preciso saber. E se a gente for por esse lado, aí a gente acaba, a fé perde o seu papel.
ela não vai ter, a gente não vai ter essa esperança, não vai ter essa fé se a gente precisar da razão. Então a razão é válida, sim, tem seu papel, a razão tem seu papel, mas ela não pode ser ela não pode ditar a regra, né? A regra é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque a fé é necessária. Sem fé, a própria palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como é que eu vou ter fé em uma coisa que eu não vi, em uma coisa que às vezes eu não senti? Se eu for buscar assim, então a razão, a fé tem que prevalecer. Então, por isso que a Bíblia entra como essa norma. Então, pela razão, pastor, eu posso chegar à seguinte conclusão, né? Vamos falar de descanso semanal. Um dia de descanso semanal. Então, raciocinando, eu vou chegar à seguinte conclusão. Realmente, o ser humano precisa ter um dia para descansar. Mas ainda dentro da razão, vamos pensar uma pessoa que trabalha num shopping. A gente sabe que os shoppings, normalmente, agora estão todos fechados, né? Mas normalmente o shopping ele fecha às segundas-feiras. Vamos pensar assim, a pessoa, eu trabalhei a semana toda, segunda-feira é o dia que eu tenho livre. Então esse é o dia que eu vou tirar para descanso, porque eu preciso descansar fisicamente. Dentro da razão ela está correta. Mas como a Bíblia é a norma pela qual deve dirigir a razão também, né? Não, o Cristiano falou aqui, né? O guia aqui, a gente entende que o dia de descanso e também de santificação não é segunda-feira. Irmão Rodrigo, quero pegar um exemplo aqui que a gente está vivendo, né? Desse problema aí, dessa pandemia, né? Aí muitos falam, né, no caso do álcool, né? Se o álcool já é bom, né, passar na mão, já tô... Imagine eu ingerir o álcool, tá mais imune ainda, né? Aí você vai e a Bíblia? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, né? Se você for agir pela razão, né? É válido, mas é a palavra de Deus, o que ela acha disso? É que ela pela razão eles ignoraram o samaritano ali. É perigoso usar a razão como um princípio, como a base, mas a razão faz parte, porque Paulo fala que nós devemos ter um culto racional, ou seja, nós temos que raciocinar, nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Eu não tenho que fazer por fazer. Muitas às vezes vem à igreja porque o pai mandou, ou porque veio uma tradição, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a tradição. É uma tradição vir à igreja, é uma tradição fazer isso, fazer aquilo outro. Então, não raciocina, não, eu vou à igreja para adorar. E quando você vem com esse sentido, eu vou à igreja para adorar, você vem por causa de quem está sendo adorado. Você não vem por causa do pastor? Não, hoje é o pastor que vai pregar. Não, hoje vai vir o irmão lá de Bragança Paulista, hoje vai vir o irmão lá, hoje o pastor Erton que vai estar aqui. Não, você não vai por causa de quem está lá. Você vai porque você quer adorar, você quer ter um encontro com Cristo. Indo para a tradição, quando a gente fala em tradição relacionado a assuntos religiosos, geralmente a gente já pega os pontos negativos, mas a tradição nem sempre é negativa. Tem os pontos positivos. Tem os pontos. O que vocês estudaram sobre esse assunto? A tradição, irmão, eu queria, né, já pegando aqui do que o irmão falando, né, a tradição nem sempre é má, né? Ela também tem sua parte boa, né? Aí você vai analisar, porque a tradição aqui em contexto, a gente vê que ela sempre está ligada a um cunho religioso. Aí você vai ver a tradição como que, vamos pegar uma tradição assim, bem conhecida, que ela não tem, né, que não vai conflitar com a palavra de Deus. Não, às vezes uma pessoa, né, ela se batizou na igreja, ela viu um irmão que chega e entra na igreja, se ajoelha já, né, ali na entrada da igreja, né, fazer sua oração, e através daquilo lá ele acostumou também a fazer. Isso aí tem algum problema? Também não tem nenhum problema. A gente vê uma tradição também, né, de fazer, como se diz, né, o sinal da cruz. Também não há nada, né, a gente não vê nada de errado, nem pós, nem pró, nem contra, né, a palavra de Deus não deixa isso, não deixa nada esclarecido sobre isso. E a gente vê também ali Jesus, né, quando esteve ali com os fariseus e professores ali, Jesus, né, foi persuadido ali porque os seus discípulos estavam quebrando a tradição dos anciãos de comer
sem lavar a mão, e a gente vê que o lavar a mão não era apenas para eles, lá não era só passar a água, né? Tinha todo um ritual de lavar a mão. Hoje a gente olharia meio torto, né? Tem que lavar a mão para comer, né? E aí Jesus dá uma resposta para eles: vocês estão quebrando os mandamentos de Deus e vem falar de tradição, querendo pôr a tradição acima dos mandamentos de Deus. E sem dizer que o lavar a mão deles lá, nem lavava a mão, era geralmente as pontas dos dedos. Tinha todo um ritual. E acabava que não limpava nada. Eu vi alguém comentando, né? Mas que pingava uma gotinha aqui de azeite, descia até no punho. Mas enfim, né? Mas era um ato assim, não era da higiene, né, pastor? Era aquela situação cerimonial. E por causa disso, mas pastor, antes deixa eu falar um pouquinho dos pontos positivos, que eu achei realmente fantástico, né? Esse comentário aqui na lição do professor, na página 52. A gente vive um período também dessa questão da identidade, da nossa identidade como igreja, né? Que gerações estão passando, né? Os pioneiros já morreram há muito tempo, os filhos deles já morreram também, e a igreja já enfrenta essa dificuldade, né? Da questão da sua identidade. Tem livros, né, que falam em busca de identidade. O pastor George Knight escreveu, né, a neutralização do adventismo, né? Então tem vários livros que tratam dessa situação, e a tradição entra como um ponto positivo nisso. Por quê? Porque ela nos liga à origem, ela transmite valores e conceitos essenciais, ajuda a manter viva a memória, né, da nossa igreja, da situação, de toda a história da nossa igreja, né? Então isso nos liga ao passado, nos traz, nos posiciona. Qual é a nossa identidade como adventistas do sétimo dia? Então a tradição ela tem o seu valor positivo. Quando é que a tradição se torna má? Irmão, vou fazer uma colocação aqui. Com certeza a tradição ela tem seu ponto positivo, mas a tradição dentro do que a gente está estudando aqui, né? A Bíblia é a fonte autoritativa da nossa teologia. Então a tradição ela não pode ser uma base teológica. Ela não pode estar. A gente não pode escolher uma religião por tradição. Não podemos. A tradição, é exato, né? A tradição às vezes ela cresce mais, ela se torna mais importante dentro da igreja do que a própria doutrina. A gente sabe como a gente vai dar estudos, né? E a gente chega na pessoa e fala, a pessoa fala assim, mas eu sou dessa religião, nasci nessa religião, meu avô era dessa religião, minha avó era. E a gente vê, né? Aí a gente está vendo a tradição estando mais importante do que a própria palavra de Deus, né? O conhecimento, a pessoa não está aberta ao conhecimento, a querer conhecer, porque ela acha que a tradição ela é mais importante do que a própria palavra de Deus. Pra você ter uma ideia, eu tenho muitos amigos pastores, né? E a gente vai conversando e a gente vai descobrindo algumas tradições que algumas igrejas têm, porque a tradição é muito particular de algumas igrejas. Eu tenho aqui, nós somos em 7 igrejas. Cada igreja tem a sua particularidade. Eu sempre chego em uma igreja e pergunto para o meu líder lá, vem cá, a gente ajoelha antes ou depois do... muitas vezes a tradição, o jeito deles agirem, deles atuarem. Tem igreja, e talvez se você não faz parte do meu distrito, aqui no meu distrito não tem, mas tem igreja que tem famílias que tem banco. E que se eles chegarem na igreja, tiver alguém sentado no banco deles, eles ficam parados até as pessoas levantarem e saírem para eles sentarem. E a cortesia? Então a tradição superou aquilo que a Bíblia ensina de cortesia. Veja, sim, né? Então, quando a tradição ela se torna maior, ela cresce, porque a tradição ela vai passando e parece que ela vai só aumentando, né, pastor? E ela se torna lei. Uma lei. Vai tomar lugar, né, de outras coisas, né, que são mais relevantes do que a própria tradição, né? Como no caso a palavra de Deus, né? E no caso ela está em primeiro lugar, como eu disse, tudo é importante, mas não pode conflitar com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar acima. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu vou entrar num assunto complicado aqui. Vocês me perdoem. Inário. Tem gente que só canta os hinos do inário e coloca o inário em pé de igualdade com a Bíblia, como se o inário tivesse a mesma inspiração que a Bíblia teve, e não faz uso de nenhum outro recurso. Só que o primeiro inário que eu usei foi o Cantar ao Senhor.
O da minha mãe era de um vermelho para um laranja e a gente usava ele. Eu aprendi a cantar nele. Mas depois teve uma renovação. Algumas músicas saíram, outras entraram. Aí teve gente E está acontecendo isso de novo. E eu ia comentar, eu vi esses boatos que vão reformular de novo, que vão colocar só, vão tirar aqueles hinos que não são cantados, né? E vão deixar mais aqueles que são mais. Por que a pessoa acha ruim criar um hino e não é cantado mais? Não é? Aí o que acontece? Então agora que faz parte do hinário eu posso cantar esses hinos? Em outro momento eu não posso? Vai muito do meu gosto pessoal, da minha criação. Aí entra uma coisa chamada gravata. É uma tradição. Tem igrejas que não permite o pregador pregar sem a gravata e sem o paletó. Isso não é norma bíblica, isso é tradição. E pastor, a gente vive num país tropical. É lógico, a Bíblia ela tem o seu princípio de modéstia, né, a respeito do vestuário, né? A gente vive num país tropical, né? Eu meio reforçadinho, meio gordinho, eu sofro demais com paletó, eu suo, né, gravata, né? Mas se tiver que usar, a gente usa, né? Porque o mais importante é a mensagem que vai ser dada, né? A gente não quer escandalizar ninguém nem desviar o foco, né? Mas é que o senhor está falando, não é norma bíblica. Irmão, e a gente vê nós, né, adventistas, sofremos aí até por pessoas que desconhecem, né, da palavra de Deus, só que nós temos base bíblica na questão do sábado. Às vezes as pessoas olham e falam, essas são as pessoas tem a tradição de guardar o sábado, né? Mas será que é tradição? Não é. Pode, entre aspas, né, mas só que temos base bíblica, né? E aí agora a gente tem que, como eu já comentei, afirmei, a palavra de Deus tem que prevalecer, tem base para se ter a tradição. Ela está conflitando com a Bíblia? Se não estiver conflitando com a Bíblia, não tem problema nenhum. Mas, principalmente, tem que recorrer à palavra de Deus para saber se essa tradição é, como se diz, né, boa ou má. Ela está nos levando à idolatria, né? Será que tem algum cunho ali de idolatria? Aí já deve, né, como se diz, né, em qualquer parte, se essa tradição ela está conflitando com a palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostrar, então ela tem que ser deixada para trás, né? Tem que ser deixada de lado. Posso dar mais um exemplo que vai dar uma complicadinha para você? Manda. Não, mas esse eu ouvi um pastor falando aí, e eu achei, puxa vida, né? Não tem nada errado que a gente faz, né? Mas quando a gente vai assistir um culto, por exemplo, na igreja do NASP, lá normalmente eles têm 2 cultos, um horário diferente, a escola sabatina vai cada um com uma classe. É uma coisa totalmente diferente do que tem normalmente nas nossas igrejas, né? E às vezes a pessoa estranha, né? Puxa vida, tem que ser aquela sequência, né? Eu tenho que chegar na igreja, escola sabatina, culto, e tem que ser nessa sequência, nesse horário. A Bíblia fala que o sábado é o santo dia do Senhor, mas a Bíblia também diz que o sábado começa no pôr do sol ao pôr do sol. E dentro da nossa sociedade atual, pastor, né, e Cristiano, não estou falando para mudar não, mas é só uma reflexão, né? Dentro da nossa sociedade atual, seria melhor que o culto de adoração ao Senhor fosse na sexta-noite ou no sábado à tarde, porque no sábado de manhã a maioria dos nossos amigos trabalham e não tem possibilidade da gente convidar essas pessoas para vir à igreja. No sábado, que é o dia que está toda a igreja, que tem os pregadores, hinos, cantores, né? Mas não estou querendo mudar nada não, pastor, mas é só para refletir. Dentro do dia todo de sábado, a gente pode fazer um culto de adoração, mas já é tradição fazer de sábado de manhã. A tradição nos engessa. Nos engessa. Agora nós estamos tendo que nos reinventar como cristãos nos cultos. Porque agora o culto deixou de ser na igreja, agora, por exemplo, o culto de quarta-feira é no meu escritório. Eu faço tudo de lá. O sábado era para ser nas igrejas, mas nós estamos aqui. Estudo bíblico pelo Zoom. Estudo bíblico pelo Zoom. Então, nós estamos tendo que nos reinventar, porque a tradição, não é por causa disso, mas a tradição ela nos engessou. E agora nós temos que nos desengessar e nos reinventar para continuar cumprindo a missão. A tradição, naquilo que não interfere, naquilo que não ultrapassa o que a palavra de Deus diz, e naquilo que não obriga os outros a fazer com que eu faço, ela é boa. O problema da tradição, nós temos uma igreja multicultural, nós temos pessoas de vários lugares, e aí eu quero trazer coisas da minha igreja. Não, porque na igreja onde eu frequentei 20 anos, a gente fazia desse jeito. Não, mas na minha a gente fazia assim. E a gente quer juntar
fazia em todas as igrejas montar a nossa tradição. Ou seja, não é o que a Bíblia fala, não é o que o momento está pedindo, não, é o que eu fazia naquela época, agora eu quero fazer também. Então a tradição ela acaba sobrepondo a Bíblia e sendo regra de fé para os outros. Se não fizer, está errado. Está errado. Por exemplo, eu quando era moleque, lá em Queimados, no Rio de Janeiro, lugar lindo, quando você está saindo dele, não, tem um jardim bonito lá na entrada de Queimados. Na pessoa de Queimados vai achar que eu acho lá feio, né? Só porque é. Aí tinha o pai de uns amigos meus, eles eram de outra confissão religiosa. A gente brincava de bola junto, brincava de pique, ficava em frente à casa dele, às vezes dentro do quintal, e às vezes ele brincava com a gente na rua de bola, mas chegava um momento dele ir na igreja, ir para a igreja dele. Ele botava um terno, ele mudava. Outra pessoa, séria, carrancuda, passava, nem cumprimentava a gente. Eu com 10 anos, isso me impressionava. Eu com 10 anos, eu olhava aquilo e disse, mas por quê? Ele é tão divertido. Por que ele não pode ser feliz quando vai à igreja? Esse é o problema da gravata, esse é o problema do paletó. Porque muitos dos nossos irmãos, por causa da tradição, eles enxergam da seguinte forma: não é porque é elegante, você de terno e gravata, você é muito bonito, você é elegante, mas não é norma de fé. Não é padrão para você dizer quem é consagrado e quem não é. Só que, infelizmente, algumas igrejas que pedem que use gravata e use paletó, não é porque elas acham elegantes e porque fica bonito, mas porque no íntimo delas, elas pensam, se não tiver de gravata, se não tiver de paletó, está desonrando a Deus. Se não tiver de gravata, se não tiver de paletó, não é consagrado. Eles ajustam a consagração se está de gravata ou não. E se você quiser entender um pouquinho sobre gravata, procura lá no Google qual a origem da gravata, você vai entender por que não faz diferença nenhuma você estar de gravata ou sem gravata. Você queria comentar alguma coisa? Vamos para frente? Eu acho que o horário, não sei que hora que é, não. Para experiência, né? Experiência. Que a gente vê. Experiência, né? Quem que quer contratar um advogado inexperiente? A experiência, você vê que ela várias. Quem quer ir no médico que não tem experiência, né? A gente vê que no mundo que a gente vive, o dia a dia, né? Quem quer um pastor inexperiente? E a Bíblia, né? Só que a gente vê que a palavra de Deus, ela nos chama, né, a viver a nossa própria experiência, não a experiência, né, de Abraão, de Adão, de Davi. Ele pede para que a gente viva a nossa própria experiência com Deus, né? Mas só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que enganoso é o coração, né? Eu não posso colocar a minha experiência acima da palavra de Deus. Hoje eu tive um sonho e acordei e acho que agora o sábado não é mais válido. Deus falou diretamente comigo. A minha experiência está acima da palavra de Deus. Então a experiência, né, e a gente vê no contexto, como já citei, que a gente vive, ela é importante, ela é válida, mas a minha experiência também não me pode colocar acima da palavra de Deus, nem acima das outras pessoas. Porque eu tenho uma experiência com Deus, eu estou acima, né? Não. Aquele que é experiente, a gente vê que a própria palavra de Deus fala, né? Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. O culto hoje foi maravilhoso. Como se o culto fosse feito para mim e para você. Exato. Se hoje eu estive lá no culto, eu senti, né, aquela emoção, porque eu sentia, por exemplo, no outro dia lá não teve emoção, né? Então Deus estava presente, o Espírito Santo não esteve presente, né? E pegando ainda isso aí, né, o pastor falou, o culto hoje foi maravilhoso e tal, né? De repente alguém chega aqui na porta da igreja aqui, e de repente o recepcionista não dá um sorriso para ela. De repente ela senta no banco da igreja e ninguém cumprimenta ela. Então ela vai regular ou vai julgar essa igreja pela experiência que ela teve, já de primeira impressão. Então vê como que a experiência é enganosa, que não é o Cristiano falou aqui. De repente eu cheguei, o culto foi maravilhoso, é esse lugar que eu tenho que estar pro resto da minha vida. E de repente o lugar que ela está é um lugar que ensina doutrinas contrárias à palavra de Deus, mas porque ela teve um bom sentimento, que nem o pastor falou do exemplo do cara lá que nem sabia o nome da igreja, né? Porque ele se sentia bem, ele está no lugar e sem se importar com a palavra de Deus.
Esse é um aspecto da experiência, né? Porque o outro aspecto pode ser aquele que vocês colocaram também, né? Que a Bíblia tem que ser experimentada, né? A gente não pode viver só da letra, né? Que o pastor usou, né? E nesse grau de experiência, as pessoas dizem, não, Deus vai me revelar alguma coisa. Deus vai me falar. E através da emoção que ela sente, ela vê se Deus falou ou não. Eu tenho um amigo, ele é pastor de uma igreja. Nós somos amigos antes de eu ser pastor, antes de eu ir para a faculdade. E a gente conversando uma vez, ele já era pastor e trabalhava em outra função também. E aí ele falou assim, Flávio, o assunto era no sábado. Flávio, eu já li a Bíblia 36 vezes, isso naquela época. 36 vezes. Não tem como fugir. O sábado é o dia do Senhor. Eu olhei surpreso para ele, mas como assim? Então, aí eu perguntei, né? Se o sábado é o dia do Senhor, então por que você não guarda? Eu disse, claro, exerça a sua fé e ore para que Deus me revele que eu tenho que guardar o sábado. Já está aqui a revelação. Eu vou, não, é verdade, eu acredito, tá na Bíblia, mas eu vou buscar uma revelação de Deus para ver se verdadeiramente é isso. Mas a revelação já está ali, já foi revelado. E outra coisa, né, pastor, a gente pegando no contexto hoje de revelação genérica, hoje é a coisa mais fácil que tem de se fazer. Você pegar no dia a dia, você fala assim, meu irmão, minha irmã, se você não mudar a sua atitude de vida, sua alimentação, você vai ter um diabetes, você vai ter pode desenvolver um câncer. Isso não é fácil de você revelar para uma pessoa? Ou, meu irmão, se você não chegar mais cedo no seu serviço, se você não desenvolver melhor o seu serviço, você pode ser mandado embora. São tudo revelações genéricas, né? Que é fácil de você revelar. Agora, quando a palavra de Deus, eu estou pedindo orientação, mas eu estou vendo que está ali na palavra de Deus, mas eu vou buscar. Mas eu vou buscar o quê? Já está ali na palavra de Deus. Já está revelado. Vou buscar mais revelação para ver se é verdadeiramente assim. Tem um outro aspecto da experiência também, pastor, que é aquela experiência de vida da pessoa. E aí ela julga as igrejas pela experiência de vida que ela tem, né? Então vamos imaginar assim que alguém foi enganado por um pastor de alguma igreja. E essa pessoa, pela experiência que ela teve com esse pastor, ela vai julgar que todos os pastores não prestam. E ela vai julgar que todas as igrejas são enganosas, locais para explorar os membros, né? Outra situação, a pessoa teve uma experiência com o pai dela muito ruim. Ela teve um pai muito ruim. E de repente ela vem na igreja e ouve falar que Deus é pai. E ela julga Deus pela experiência de vida que ela tem. Por isso que nós temos que ter uma experiência com a palavra de Deus. Porque tendo a experiência da palavra de Deus, viver aquilo que a Bíblia ensina, essas coisas vão ficar para trás, não vão ser um muro, um impedimento para que a gente tenha esse encontro com a palavra de Deus e viva ela. Essa semana eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp, uma pessoa me mandou um vídeo e perguntou o que eu achava. É o vídeo de uma senhora, e a gente vai ver muito desses vídeos na época que nós estamos vivendo. A pessoa ela teve uma revelação, o Senhor revelou ela sobre alguma coisa, e agora estava transmitindo essa revelação, e que vai acontecer isso dessa forma, desse jeito, e que tem que fazer isso, e a pessoa fica impressionada e me mandou, pastor, o que você acha disso? E eu falei assim, olha, vamos começar pelos conselhos. Os conselhos que ela está dando são bons. Nós temos que perdoar, nós temos que ser perdoados, nós temos que buscar união. O conselho que ela está dando são perfeitos. Só que o que ela está falando que vai acontecer, a Bíblia não fala nada disso. Aí já extrapolou. Então, por mais que ela esteja impressionada sobre isso, ela acha que recebeu uma revelação, a revelação que ela falou está indo ao contrário do que a Bíblia diz. Então, por mais que o conselho seja bom, a revelação que ela teve não veio de Deus, porque Deus ele não revela uma coisa na sua palavra e depois ele vai aí fala outra coisa. E outra coisa, se Deus fosse fazer revelações para o pastor uma, para mim outra, para o irmão Rodrigo outra, que situação ia ficar? Uma revelação para cada um de uma coisa diferente, uma coisa, para o pastor é assim, para o irmão Rodrigo é outra, para o irmão Cristiano é outra, aí seria uma Babilônia de revelações, Eu acho que chegaríamos a ter mais ou menos 36 mil igrejas cristãs se acontecesse isso. Que é o que acontece. Eu ia falar, mas já é o que acontece.
esse assunto de revelação, de sonhos e visões. Eu tenho falado o seguinte nas minhas igrejas, em estudo bíblico: olha, se Deus deu um sonho para você, Ele deu uma visão para você proceder de tal maneira, é para você proceder de tal maneira. Não queira que a igreja inteira faça isso, porque Deus, se fosse para a igreja inteira, Deus já deu. Já tem aqui. Está aqui. Está aqui na palavra de Deus. Mas se ele quer que você proceda de tal forma com a sua família, com relação a isso ou aquilo outro, é para você. Não queira agora, porque Deus deu uma visão para você, que você agora é um profeta de Deus e vai modificar e reformar a igreja de acordo com o que Deus viu necessidade na sua vida e na sua família. Mas o outro aspecto que a gente molda muito a nossa compreensão da palavra de Deus é a cultura. E nós vivemos num país onde nós somos multiculturais. Só que tem um problema. Eu quero interpretar a Bíblia de acordo com a cultura que eu tenho. E o outro vai interpretar com a cultura que ele tem. E isso vai entrar em choque. Qual foi a impressão que vocês tiveram sobre esse assunto da cultura? A gente vê, né, que a cultura, né, ela mais, né, está mais ligada, né, a hábitos sociais, né? A cultura é hábitos sociais. Mas aí a cultura, o irmão Flávio está comentando, o pastor irmão Flávio está comentando, né? Essa cultura dentro da igreja, né? Você pegar, vamos supor, você dá um estudo para uma pessoa, né? Lá, uma pessoa da África, né? Ela tem seus costumes, suas culturas, né? E aí você quer, entre aspas, né, como se diz, culturizar essa pessoa. Você quer que ela se transforme, né, de acordo com o que você acha que está certo. Ou, mas vou mais a fundo, é importante para nós estudiosos da palavra de Deus, estudiosos da Bíblia, conhecer as culturas. O apóstolo Paulo fazia isso, não fazia? Ele conhecia das culturas das pessoas, né? Para ele poder ir lá dar um estudo bíblico. Ele não queria transformar as pessoas ao modo dele, não. Ele queria que as pessoas aceitassem a palavra, e a palavra de Deus ia transformar as pessoas. A gente tem muito disso hoje, tem correndo muitos perigos, temos dentro da igreja, né? O problema de às vezes a gente querer transformar as pessoas. Você tem que deixar isso, tem que mudar aquilo, e aquilo lá você não sabe até a profundidade que está aquilo lá na vida da pessoa, né? Que a cultura, a gente está hoje, né? Você sair para fora da igreja, está envolvido na cultura, né? A gente vê como hábitos sociais, né? Música, a gente vê, estamos envolvidos aí, né, em apresentações. Então, aí você pega aquilo, você contrasta com a palavra de Deus. Isso aqui pode ser usado? Pode. Isso aqui não pode ser usado? Não, tem que ser deixado. E no problema, né, de você querer transformar as pessoas, você culturizar as pessoas, uma pessoa lá da África, uma pessoa lá dos outros países aí que tem cultura totalmente diferente da nossa, né? Você não pode querer transformar essa pessoa, fazer ela, você tem que viver a cultura aqui do Brasil. E as pessoas não vão conseguir, né? Então, aí fica, né, entre aspas, aí, o perigo de acontecer isso. Eu não pode estar conflitando com a palavra de Deus. Isso jamais. O outro aspecto da cultura a cultura, ela nos influencia, a gente tem que tomar cuidado, né? Para entender a Bíblia, né, a gente não vai entrar muito nisso, acho que vai ter outras lições, vamos falar sobre isso, né? Mas ela foi escrita dentro de uma cultura, né? Então, até a gente querer entender a Bíblia, que o pastor falou, da nossa cultura. Então, o que era feito lá, tinha um motivo por que era feito daquela forma, né? E isso, pastor, Cristiano, ele traz assim uma importante lição para nós também. Agora não vou falar de interpretação da Bíblia, vou falar da importância de se compreender a cultura que nós estamos inseridos, para a gente poder alcançar as pessoas, porque a maneira como é pregado o Evangelho no Brasil é diferente da Áustria, né? E dentro do Brasil, cada região tem a sua cultura que é diferente, né? Mas eu vou pegar aqui uma coisa que é cultural da nação brasileira, né? A gente estava lá no treinamento da associação, né, em Pouso Alegre, e o pastor Josias, ele tocou, e foi muito interessante a questão da Semana Santa. Então o brasileiro, né, como veio aí de várias culturas, né, multicultural, como o pastor falou, a gente tem os indígenas, a gente tem a Igreja Católica que entrou aqui no passado, os europeus, né? E isso foi formando os negros da África, os escravos, foi formando a nossa cultura, mas parece que as questões e festas religiosas alcançam a maior parte das pessoas, por causa dessa tradição católica, né? E a quaresma,
Né? Eu lembro quando eu era pequeno, né, eu tinha um medo terrível de sair Lobisomem. de lobisomem, encontrar um lobisomem na quaresma. Né? Só que o que foi falado lá no treinamento eu achei muito interessante. Em algum momento um pastor entendeu que na última semana da quaresma, além do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, o povo brasileiro, ele não bebia, não comia carne, não fumava e se importava com Deus. Ia para a igreja. Estava mais aberto. E esse pastor adventista, ele entendeu que esse era o momento propício para pregar o Evangelho. E aí criou-se a Semana do Calvário, né? A famosa Semana Santa da nossa igreja, que acabou se tornando um dos meios principais de alcançar pessoas para Cristo. Olha que coisa interessante, entendendo a cultura do país, ele achou uma maneira de alcançar as pessoas por essa cultura. Eu até peguei 2 exemplos aqui de cultura, irmão Rodrigo e pastor Fábio. No Japão, né, a gente sabe que ali eles não entram, né, com o sapato dentro das suas casas, né, tem lá um outro chinelo, outra calçado que eles usam, né, deixam ele na porta, né, e a gente vê que bastante aqui dos brasileiros não gostam do sapato dentro da casa, né, então a gente vê que isso aí não tem problema nenhum, não é uma cultura que não influencia, né, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente vê os esquimós também, que é interessante, eles se cumprimentam, né, estava vendo na televisão, até vi o pastor comentando que eles se cumprimentam, não dão um beijo, né, um beijinho assim, eles se cumprimentam esfregando o nariz um no outro, né, e isso é até interessante você saber, se eles vão beijar, né, a saliva ali coloca o gelo, né, aquilo ali pode até causar um problema, mas a gente vê que tem um outro problema dos esquimós também, que eles podem ter, né, se eles conseguirem sustentar e manter várias mulheres. Aí também um outro costume da cultura deles, quando tem visita lá na casa deles, né, as pessoas estão visitando, eles oferecem essas mulheres para esquentar as pessoas. Aí você pega a luz da palavra de Deus, essa cultura, eu acho que conflita com a palavra de Deus, é errado, né? Então é uma cultura que não pode ser levada adiante. Né? Uma parte boa, sim, né, de se complementar, mas outra parte má, no caso também já das mulheres. Né? Ô pastor, sim. E aí aqui ainda diz aqui na lição, que eu achei fantástico também esse comentário da pergunta 5, né, que a cultura foi afetada também pelo pecado. Né? Então tem coisa da cultura que é meio que neutro, meio que irrelevante, que não tem tanto problema, tem coisa que é pecaminoso, que nem o irmão Cristiano está dando exemplo aqui. Tem uma cultura lá dos esquimós, né? Agora, a cultura japonesa entrar sem sapato, qual o problema? Nenhum, né? A não ser que a gente queira fechar a porta do evangelho, a gente entra na casa de uma pessoa japonesa de sapatão sujo de barro, aí ela não vai querer ouvir a gente mais pregar o evangelho, né? Mas aqui ele fala assim, né, que pela fé bíblica nós temos que criar uma contracultura, né? E aí entra a palavra de Deus como autoritativa na nossa vida também, né? Por que você não participa de algumas coisas? E aí é o momento de dar a razão da minha fé para essa pessoa também. E para influenciar ela, da maneira como a cultura negativa influencia ela, a mim, a todos nós pelo poder do Espírito Santo, a gente também tem que influenciar, criar essa contracultura e influenciar as pessoas para aquilo que é correto. E aqui diz assim, ó, a menos que tenhamos algo ancorado em nós que venha de cima, logo nos entregaremos ao que está ao nosso redor. Então é preciso, pelo poder do Espírito Santo, criarmos essa contracultura, uma contracultura que segue os princípios bíblicos. Apoiado na palavra de Deus. Nós vimos aqui a tradição, a experiência, a cultura, a razão, são coisas boas, mas se usada da maneira errada, ela acaba sobressaindo aquilo que Deus orienta, que é a palavra de Deus, que é o nosso fundamento. Não tem nada contra a sua tradição, contra a sua cultura, mas quando se trata de princípios e valores, nós temos que ir para a Bíblia. E quando alguém faz diferente do que nós pensamos, ele age de forma diferente, nós temos que ter discernimento e sabedoria para entender que ele está fazendo diferente, mas está indo contra a palavra de Deus? Não. Então, eu tenho que entender, tenho que aceitar que é o jeito dele, é a cultura dele, é a razão dele, é a experiência que ele teve com Deus, e por isso eu tenho que buscar entender. Eu não posso colocar as pessoas que estão chegando na igreja, ou os irmãos na igreja onde eu frequento, onde eu participo, dentro do meu mundo, dentro da maneira como eu entendo o mundo, como eu entendo a vida, como eu entendo a religião.
Se eu acho que gravata tem que ser usado na igreja, parabéns, use gravata. Mas se o seu irmão não usar gravata, não entenda que ele não tem a consagração. Se o seu irmão, ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa alegre, se ele ri das coisas, se ele faz rir, não entenda que ele é uma pessoa sem consagração, sem espiritualidade. Não julgue que uma pessoa consagrada é uma pessoa séria, com mau humor, porque a gente não pode confundir seriedade com mau humor. Esse é o grande problema. Você pode tratar as coisas de Deus com seriedade, você pode ser sério nas coisas de Deus e ter bom humor, ter alegria, porque a Bíblia ela fez diferença na sua vida, ela te transformou. Últimas impressões para a gente fazer a oração final. Aqui na quinta-feira fala sobre a Bíblia, né, pastor? E agora eu vou falar assim, a gente já falou muito, né? Tudo tem que estar subordinado à palavra de Deus. A Bíblia é a norma que deve dirigir, deve guiar todas essas outras fontes, né? Mas nós às vezes esquecemos que há um elogio na palavra de Deus aos bereanos, que quando havia um grande pregador, não importava, né, se era Paulo, se era Pedro, se era Tiago, se era João, quem pregasse, os bereanos falavam assim: legal, Paulo, mas deixa eu dar uma olhadinha na Bíblia se as coisas são assim mesmo. E a gente às vezes está esquecendo, até mesmo trazer a Bíblia na igreja. Não, mas o pastor falou, o ancião falou, está falado. E se o pastor, o ancião ou qualquer outro membro tiver uma falha ali, um ensino errôneo, porque foi influenciado pela cultura que a gente estava falando aqui, por exemplo, né? Então eu tenho que ser um bereano da palavra de Deus. E a Bíblia tem que ser a norma autoritativa, não somente da teologia da igreja, mas da nossa vida. Então a palavra de Deus, sejamos bereanos. Eu coloquei aqui, estou dando uma olhada aqui no grupo, né? Eu coloquei que a tradição, né, é legal, a experiência é relevante, a razão deve existir, mas tudo isso tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio, que seria não considerar as ferramentas determinantes. Elas são influenciadoras, mas determinantes sobre a vontade de Deus tem que ser a própria revelação de Deus. Então, ela é a fonte. É lá que a gente deve buscar. Quando tiver dúvida, né, se dou continuidade naquilo que eu faço, ou acho que lá está influenciando a minha vida, buscar na palavra de Deus, porque ali é a determinação da própria vontade de Deus, né? Jamais alguma revelação, jamais algum conceito, jamais uma cultura vai, né, se estiver, né, contra a palavra de Deus, tem que ser deixado, como eu comentei, mas se não estiver conflitando, não tem problema nenhum. Então, eles não podem ser fatores determinantes da nossa fé, como tudo aí foi estudado, né? São fatores que não podem influenciar a teologia, que seria ser colocada, né, a princípio ou colocada junto, tomar cuidado com a Bíblia, né, e mais alguma coisa. O que deve prevalecer, primeiramente, é a vontade de Deus, né? É ela que deve nortear, né? Ela é o mapa, né, para nos conduzir à vida eterna. Estou vendo que tem alguns comentários aqui daqueles que estão nos acompanhando, alguns chamando a atenção, né, que lavavam as mãos 7 vezes na hora a tradição ali, né, obrigava a lavar as mãos 7 vezes. Outro falando aqui que fica muito bonito com gravata, e eu vi, porque ele estava do meu lado no outro dia aqui, estava bem elegante mesmo com gravata. Queridos, a reforma protestante nos trouxe uma coisa muito boa, chamada sola Escritura. Só a Escritura. Você que é adventista sabe disso, mas você que de repente está nos acompanhando, mas não faz parte da igreja adventista ou conhece pouco a igreja adventista, nós temos alguns ensinamentos básicos. Nós temos também, nós cremos também em uma profetisa chamada Ellen White. Nós cremos que ela teve o dom profético em vida. Você sabe quanto dos nossos ensinamentos foram baseados em Ellen White? Nenhum dos nossos ensinamentos, nós chamamos de ensinamentos daquilo que nós cremos, nenhum deles é baseado nos livros de Ellen White. Todos os nossos ensinamentos com base na palavra de Deus, na Bíblia. Eu não preciso de nenhum outro recurso
para entender a vontade de Deus para a minha vida, a não ser da palavra de Deus. Os outros recursos vão me ajudar a compreender, vão me ajudar a ampliar o meu entendimento sobre o assunto, eles vão me ajudar na prática do dia a dia, mas para eu entender o querer de Deus para a minha vida, para eu estar firmado na rocha que é Cristo Jesus, eu tenho única e exclusivamente a palavra de Deus, a Bíblia. E a próxima lição sobre isso? A próxima lição sobre isso. Que Deus possa nos nortear sobre esse assunto. Daqui a pouco nós teremos o culto pela TV Novo Tempo. Hoje, se não me foge a memória, quem vai estar pregando é o pastor Rafael Rossi, que estará trazendo a mensagem às 11 horas. Hoje, em especial hoje, nós teremos uma live do Ministério da Mulher da União Sudeste Brasileira, a nossa união. Vai ser às 16 horas pelo Facebook, pelo YouTube do Adventista Sudeste. Eu vou publicar isso aí nos links da igreja. Amanhã nós teremos o culto às 20 horas com o Ministério da Mulher da nossa associação. Serão as mulheres que estarão fazendo o culto de amanhã. E na quarta-feira eu estou com vocês com a nossa live do culto de oração, que você possa acompanhar, que Deus possa te abençoar ricamente. Obrigado por vocês terem vindo, Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês terem acompanhado. Eu sei que o vídeo está invertido. Eu vou pesquisar o que está acontecendo. Eu tentei ali no início girar de um lado para o outro, mas ele está ficando invertido. Eu fiz um teste antes. Não sei o que está acontecendo, depois eu vou ver. Mas chegando em casa, eu vou jogar no computador, vou botar o vídeo no lugar certo e vou jogar lá de novo. E quem quiser acompanhar depois sem doer o pescoço vai poder. Mas agora eu queria orar com você. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos hoje da Tua Palavra. Temos, Senhor, muitos recursos que nos ajudam a entender, a compreender o Teu querer para a nossa vida. Mas queremos ficar com a Tua Palavra. Mas queremos, Senhor, colocar a Tua Palavra como base dos nossos ensinamentos, como base da nossa cultura, como base da nossa tradição, como base da nossa razão, Senhor. Que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos ajudar a ter o discernimento de entender, Senhor, que a razão, a cultura, a tradição são coisas boas, mas elas não devem ocupar o lugar da Tua Palavra. Por isso, nos fale poderosamente cada vez mais. Fique com a nossa igreja, com os nossos irmãos, com os nossos queridos que estão passando por alguma dificuldade. Abençoe também, Senhor, os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente na batalha contra esse vírus. Abençoe também os cientistas, os pesquisadores, Senhor, que estão buscando uma vacina para a cura desse mal. Abençoe, Senhor, e guarde, Senhor, os nossos queridos que fazem parte do grupo de risco. Que o Senhor possa guardá-los e protegê-los. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, que possamos, apesar de não estar vindo à igreja, possamos ser a igreja para os nossos vizinhos e os nossos amigos. Nos abençoe e nos guarde, no amor de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você.